Na ecologia, estamos sempre buscando descrever os padrões que vemos na natureza e entender quais os processos, ou seja, o que causa aquele padrão que nós estamos vendo. Ao entender os processos ecológicos, nós podemos também prever como que os ecossistemas e as comunidades biológicas vão ser impactados pelas mudanças que nós humanos trazemos, como o desmatamento ou os efeitos das mudanças climáticas. Como no mundo biológico as interações entre as espécies e os ambientes é muito variável, nós precisamos de ferramentas para entender esse mundo, e a estatística é uma delas. Um dos papéis dos modelos estatísticos é justamente desvendar os padrões observados a partir dos dados coletados na natureza. Alguns pesquisadores chamam isso de um trabalho para um detetive ecológico. Na minha tese, eu advogo muito pelo uso adequado de uma classe de modelos estatísticos na ecologia, os modelos mistos, justamente pelo seu poder de destrinchar esses padrões que nós vemos nas diferentes camadas de um sistema ecológico, como, por exemplo, os indivíduos, as espécies e as comunidades como um todo. Por exemplo, um dos estudos que fizemos foi com aves em paisagens agrícolas, com diferentes quantidades de mata nativa, para entender quais as espécies e quais as características dessas espécies as tornavam mais ou menos vulneráveis ao desmatamento e às mudanças de uso do solo. Encontramos que paisagens com usos agrícolas de maior diversidade podem manter mais aves do que paisagens pobres, por exemplo, compostas principalmente por pastagens. Ou seja, o tipo de uso do solo na paisagem funciona como um filtro ambiental para as espécies que vão sobreviver nos fragmentos de floresta nativa. Já em outro estudo da minha tese, nós trabalhamos com um sistema ecológico completamente diferente, mas aplicando também modelos mistos. Nós queríamos entender nesse trabalho quais as fontes de variação das taxas demográficas de árvores em florestas no mundo todo. Porque entender como as árvores crescem, se reproduzem e morrem é primordial para a gente entender o papel das florestas na mitigação das mudanças climáticas pelo efeito estufa e também toda a biodiversidade que as florestas sustentam. Os resultados que nós encontramos nos ajudam a entender um pouco mais dessa importância relativa dos diversos processos que moldam a dinâmica florestal global. Enfim, eu levanto na minha tese todo o potencial do uso dos modelos mistos como mais uma importante ferramenta para o detetive ecológico e seus mais diversos objetivos, sejam eles estudar a demografia de florestas ao redor do mundo ou mesmo os impactos do desmatamento em aves tropicais.